Leitura diária, 9 de fevereiro de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que te vá tudo bem. Estamos iniciando mais uma semana de leitura diária e o tema da lição esta semana é a obra do Filho. Portanto, o tema da leitura diária desta segunda-feira: o cristão precisa viver na vontade de Deus. E o nosso texto principal está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos também como texto de apoio João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Seja abençoado, seja tocado, seja curado, seja um canal de bênção. Me ajuda, sendo mensageiro da última hora, levar esta mensagem a muitas pessoas. Se inscreve aí no nosso canal, Pastor Valdir dos Anjos, deixa seu like, compartilhe, manda esta mensagem para alguém. Deus está falando, vidas estão sendo tocadas e transformadas para a glória de Deus. Então vejamos, também nós temos o texto áureo desta semana que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, que é: por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Caros ouvintes, nosso objetivo é te levar a explicar com clareza a humilhação voluntária de Cristo, sua obediência perfeita até a cruz. Vejamos que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, faz exortação direta e urgente. O cristão não pode viver moldados pelos padrões deste mundo, mas precisa experimentar uma transformação profunda que começa na mente e se manifesta na prática diária. Esta transformação não é superficial e nem momentânea, ela é espiritual, contínua e conduz o crente a viver na vontade de Deus. Quem não permite que Deus transforme sua mente, inevitavelmente permitirá que o mundo molde sua vida. Viver na vontade de Deus não é apenas conhecer doutrinas corretas, mas assumir um estilo de vida alinhado com a obra do Filho, que se expressa em humilhação, obediência e total submissão ao Pai. Será que temos buscado conhecer a vontade de Deus apenas com palavras ou temos nos rendido a ela com atitude? Vejamos a exegese do texto de Romanos que lemos. O cristão precisa viver a vontade de Deus. Não sede conformados com este mundo. A palavra conformado no grego, no original, quer dizer sistematizou. Aponta para assumir a forma exterior, o padrão passageiro deste século. Paulo ensina que o cristão não pode permitir que os valores culturais, pressões sociais ou filosofias humanas ditem seu modo de viver. Temos que ter cuidado. A Bíblia é princípio de vida. Ela não se molda à cultura, não se molda à tradição. Ah, mas a minha família é tradicional nisso.
A minha cidade é tradicional aqui, no meu país tem essa tradição. A Bíblia é um reino, é a constituinte do reino de Deus, tem suas regras e princípios de vida, conduta e fé, e ela não pode ser moldada, mas é nós que temos que ser moldada a ela. Portanto, não deixe ser moldado por este mundo. Nós, líderes e igreja, precisamos discernir quando práticas modernas estão em conflito com os princípios eternos do reino. Nem tudo que é aceito pela sociedade é aprovado por Deus. Nem tudo que é aceito pela sociedade é aprovado por Deus, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Paulo usa metamorfo, indicando uma mudança profunda, interna e contínua, operada pelo Espírito Santo por meio da palavra. Essa transformação alcança mente, afeta o coração, direciona nas decisões, e uma mente renovada passa a desejar o que agrada ao Senhor. Onde a palavra governa a mente, o pecado perde espaço e a santidade floresce. Onde a palavra governa a mente, o pecado perde espaço e a santidade floresce. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Passa, porém, a vontade de Deus não é pesada e nem opressora. Boa, traz vida, propósito, é agradável, gera paz e comunhão, perfeita, conduz à maturidade espiritual. Vejamos no ensinamento central desta mensagem. Não basta saber qual é a vontade de Deus, é necessário viver nela com fidelidade diária, assim como Cristo viveu. Vejamos a obra do Filho e a vontade de Deus. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, aleluia. Portanto, assumiu forma humana. É o Filho eterno, Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus que assumiu forma humana, viveu sem pecado, morreu em nosso lugar, ressuscitou vitoriosamente, aleluia. Sua obra revela o caráter do Pai e promove a restauração da criação. Portanto, veja bem, nesta semana meditaremos essa obra em 3 dimensões: humilhação, redenção e exaltação. A humilhação voluntária do Filho, a submissão de Cristo. Paulo exorta os filipenses à unidade e humildade e afirma: hoje em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, melhor, haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Filipenses 2:5. A palavra preneu significa modo de pensar, disposição interior. Cristo demonstrou humildade, amor, obediência. Jesus ensinou, por exemplo, como está em João capítulo 13, versículo 15, e chamou seus discípulos a aprender dele. Mateus 11, versículo 29. Imitar a mente de Cristo é renunciar
ao egoísmo e buscar do próximo melhor. É renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. A obediência sacrificial até a cruz. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Cristo desceu à mais baixa condição, tornou-se servo, obedeceu plenamente ao Pai. João 6:38. O primeiro Adão trouxe condenação. Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por sua obediência perfeita, como está em Romanos capítulo 5, versículo 19. A salvação não vem de méritos humanos, mas da obediência perfeita do Filho, como está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Assim como Cristo se submeteu à vontade do Pai, somos chamados a oferecer nossa vida em obediência. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vejamos que o texto áureo nos traz esta explicação e aplicação. Filipenses capítulo 2, 9. Após a humilhação, vem a exaltação. Deus exaltou soberanamente o Filho, confirmando que a cruz não foi derrota, a obediência foi recompensada, a glória pertence a Deus. Todo aquele que se humilha diante de Deus no tempo certo será exaltado por Ele. A obediência hoje sustenta a esperança de amanhã. Vejamos o texto, o tema da semana, explicado na visão arminiana. Na visão arminiana, reconhecemos que a obra do Filho permanece suficiente para a salvação, mas Deus respeita a responsabilidade humana. Cristo realizou a obra perfeita e o homem é chamado a responder com fé, arrependimento e perseverança. A humilhação e obediência de Cristo revela que a salvação é graça, mas uma graça que nos chama a viver em santidade e submissão à vontade de Deus. No tema de hoje, na mesma visão arminiana, nós vemos que viver na vontade de Deus, segundo a perspectiva arminiana, envolve cooperação com graça divina. O Espírito Santo opera a transformação, mas o crente é chamado a não resistir, a renovar sua mente e permanecer fiel. A vontade de Deus não é imposta, ela é revelada e experimentada por aqueles que escolhem obedecer, assim como Cristo escolheu obedecer até o fim. Já estamos caminhando para o final. Ao contemplarmos a trajetória de Cristo, da humilhação à exaltação, compreendemos que nossa esperança não está em nós, mas na obediência perfeita do Filho. Sua cruz nos redime e sua exaltação garante nossa esperança eterna. Quem vive na vontade de Deus hoje permanece firme na esperança da glória eterna amanhã. Estamos realmente dispostos a abrir mão da nossa vontade para viver a vontade perfeita de Deus? Que Deus nos ajude, que Deus nos inspire, nos fortalece, nos orienta, que esta verdade nos inspire a viver em santidade, submissão e expectativa do retorno de Cristo, permitindo que o Espírito Santo transforme nossa mente e conduza nossos passos todo dia.
Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te usando, te tocando, te fortalecendo e te usando poderosamente como mensageiro da última hora. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.